Olá, pessoal, muito boa noite para todos vocês que estão nos acompanhando aqui em mais essa live do Colégio Evolve. Para quem ainda não me conhece, eu sou Lucilene Caetano. Estou configurando aqui. Sou Lucilene Caetano, eu sou jornalista, sou apresentadora também na Band do Band Esportes e estou aqui fazendo essa sequência de lives também para o Colégio Evolve. Além de atuar na comunicação, também sou mãe de aluno do Colégio Evolve e hoje a gente vai falar sobre as doenças respiratórias e Covid-19. Existem várias dúvidas em torno desse assunto e nós vamos esclarecer com o Dr. Alexandre Colombini, ele que também é médico otorrinolaringologista. E eu já vi que ele já apareceu aqui, Dr. Alexandre Colombini. Então eu convido vocês para participar conosco. Aqui do lado, se vocês observarem, tem uma setinha na qual você pode compartilhar a nossa live com outras pessoas, para que outras pessoas também tenham acesso, a esse conteúdo que a gente está preparando com muito carinho para vocês que acompanham tudo que acontece aqui no Colégio Evolve, não só para os pais, mães, alunos, familiares, mas também para toda a comunidade da educação. Afinal de contas, todas as escolas, a gente tem bastante público que acompanha o nosso conteúdo aqui do Colégio Evolve, que está sempre disponível no YouTube, nas nossas redes sociais, na página do Facebook, no Instagram, e trazendo informação e muito conteúdo para vocês. Eu vou chamar o Dr. Alexandre, já para a gente começar, a esclarecer alguns pontos desse tema, que eu acho que é muito interessante a gente falar. Olá, doutor Alexandre, muito boa noite, tudo bem? Boa noite, Lucilene, tudo bom? Boa noite, pessoal. Tudo bem, seja bem-vindo a essa live nossa aqui do Colégio Evolve. Eu acho uma iniciativa sensacional de trazer informação aos pais, às mães, aos alunos, aos familiares, que acompanham todas essas novidades aí que vem acontecendo. E agora a gente nessa fase de pandemia que ninguém esperava e de repente está acontecendo. Vamos começar esclarecendo a questão dos sintomas, doutor Alexandre? Muita gente acaba ficando com uma certa falta de ar, ou às vezes um espirro, uma tosse, e não sabe exatamente se é algum tipo de doença respiratória ou necessariamente a Covid-19. Pode explicar isso um pouquinho pra gente? Posso. Desculpa. O que a gente tem que pensar, gente, é que a maioria dos sintomas são muito similares a de outras doenças, tá? O que é mais importante a gente frisar é que a grande maioria dos pacientes, eles não vão ter sintomas importantes. Ele vai ter um nariz entupido, ele vai ter uma tosse, ele vai ter o sintoma realmente como se fosse um resfriado, uma gripe, tá? E a maioria desses pacientes vão evoluir bem, sem necessidade de procurar um serviço médico ou um serviço hospitalar. Então, só pelos sintomas clínicos, nem sempre a gente vai conseguir diferenciar se é um resfriado comum ou se é uma infecção pelo coronavírus. O que chama muito a atenção nossa quando a gente está no pronto-socorro, no pronto-atendimento, são os padrões de falta de ar, de cansaço, de dessaturação. O que é a dessaturação, gente? Lá no nosso sangue passa oxigênio, que são carregados pelas hemácias. Nessa doença em particular, o nível de oxigênio no sangue ele cai muito. E o paciente, o normal é a gente estar saturando 98, 99, 100%. E esse paciente, quando ele está, dependendo do estágio da doença que ele está, e se ele tem outros fatores de risco, ele chega com uma saturação de 90, 88. A gente já chegou a pegar paciente no hospital com uma saturação de 70, que em outras doenças é uma coisa extremamente grave e que a gente tem que atuar com uma certa emergência. Então, às vezes, só pelos sintomas, Lucilene, a gente não vai conseguir, num momento, diferenciar se o paciente está só com um resfriadinho ou se ele está com coronavírus. E agora tem uma situação que é essa questão da mudança de estação, São Paulo esfriou nos últimos dias, E as pessoas ficam nessa dúvida, porque acaba tendo alguns sintomas de uma gripe comum, digamos assim. Não sei se é exatamente o termo. E já pensa que pode estar com Covid, já acaba procurando um hospital, um pronto-socorro. Seria esse o procedimento correto? O que aconteceu comigo essa semana, um paciente que eu até já operei ele um tempo e tudo mais, a mãe me ligou, doutor Alexandre, o Luiz está ruim, está com febre, está com tosse, ficou com o nariz bem entupido, não está sentindo o cheiro direito, ele está com Covid.
Eu falei, calma, Luiz é um paciente jovem, é um garotão de 20 anos, saudável, forte, não tem nenhuma doença crônica. Vamos iniciar o tratamento como se fosse um resfriado e acabamos coletando o exame dele. Aí amanhã eu tenho certeza que ele está com Covid, está com todos os sintomas. Chegou o SUAB, que é aquele exame do cotonete, negativo. Ou seja, gente, não é para desesperar. Se você não tem sintomas graves da doença, se você não é do grupo de risco, e aí sim, o grupo de risco é um grupo que ele evolui muito rápido, né? O paciente, agora ele está bem, 1 hora, 2 horas, 3 horas depois, ele está bem ruim. Então, se você não é obeso, se você não é idoso, se você não é hipertenso, diabético, asmático, ou seja, se você é um paciente jovem, saudável, só deixe para procurar o pronto-socorro se você realmente tiver sintomas mais graves. Porque qual que é o lugar que a gente está que tem a maior chance de você se contaminar pela doença? No hospital. Sim. E Então, os hospitais continuam lotados ainda. Como que está essa situação? melhorou, melhorou. Eu, em particular, num dos hospitais que eu coordeno o setor de otorrinolaringologia, a gente tem um pronto-socorro respiratório. E São Paulo ele já está numa realidade diferente do resto do país. Os casos estão diminuindo, a letalidade está baixando bastante. Então, a procura hoje no pronto-socorro, a gente percebe que são muito mais esses sintomas respiratórios pela mudança da estação do que sintomas do coronavírus. Então, no começo da pandemia, por plantão, a gente tinha que 5, 6, 7 pacientes internados na UTI, que tinha que colocar no respirador, entubar. Hoje a gente acaba transferindo um paciente para a enfermaria, ou tem plantão que não tem nenhum caso suspeito. Então, o cenário mudou bastante. Muito bom saber disso. E a questão das crianças, hein? As crianças, a gente sabe que a OMS não inclui como grupo de risco, mas nós que temos, né, filhos pequenos, a gente fica preocupado. A gente não quer trazer o vírus para casa, não quer que eles se contaminem, até porque a gente não sabe exatamente como eles vão reagir, né, à Covid-19. Como que fica a situação das crianças com essa pandemia? O que a gente tem que pensar é que as crianças, eles realmente não fazem parte do grupo de risco, a não ser as crianças que possam ter doenças crônicas, uma criança asmática ou uma criança que tem diabetes. Aí funciona um pouquinho diferente para elas, mas de um modo geral, como regra geral, as crianças não fazem parte do grupo de risco e não desenvolvem sintomas importantes. A grande preocupação que a gente tem que ter com as crianças, como elas não fazem parte do grupo de risco e elas não desenvolvem sintomas, elas acabam circulando muito entre as pessoas. Então, muitas vezes as crianças acabam sendo vetores da doença. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter em relação às crianças. Obviamente que todo cuidado de recomendação das crianças não terem tanto contato com os avós, por exemplo, porque geralmente, né, segundo o que se fala, os idosos estão no grupo de risco, né, a partir dos 60 anos. A partir dos 60, 65 anos. Sim, o ideal é que evite o contato, não só as crianças, mas os pais que têm, os avós, enfim, os adultos de um modo geral, se puder diminuir, restringir o contato com seus pais, com os avós, é o mais importante nesse momento que a gente está vivendo. O uso da máscara, ele realmente protege, de fato, e eu digo isso até por uma preocupação com relação à volta às aulas, né? A gente pensa, será que meu filho vai usar a máscara corretamente? Não vai? Tem uma proteção, se torna uma barreira de proteção, de fato, o uso dessa máscara? Sim, a gente tem que pensar que essa doença ela é transmitida como uma outra gripe, um resfriado qualquer, por partículas de saliva, por gotículas que são emitidas durante a fala, durante o espirro, durante a respiração. Você colocando uma barreira na frente, seja ela uma máscara médica ou uma máscara convencional de tecido que todo mundo tem usado, isso já dificulta a dispersão desse aerosol pelo ambiente. Então, se as pessoas estão usando, eu estou usando e você está usando, a gente já tem duas barreiras limitando isso, e isso diminui bastante a transmissão do vírus. O grande problema das crianças é a gente conseguir conscientizar e educar as crianças ao manejo e ao uso correto das máscaras. A partir de que idade é obrigatório a criança estar com a máscara? Depende muito da criança, na verdade. Eu falo, se eu tenho uma criança em casa que tem 2 anos de idade e ela consegue usar bem a máscara, ela tolera, eu acho que é uma proteção a mais. Tá? Agora, te falar exato qual que é a idade certinha da criança, eu vou confessar para você que eu não tenho essa informação de cabeça.
Mas eu sei que, por exemplo, a minha filha vai fazer 5 anos agora. Ela usa máscara sem nenhum problema o dia inteiro. Não tem, vai assistir as aulinhas online, até como treinamento, tudo, ela já está usando a máscara. Então, o ideal é que as crianças, caso consigam, usar a máscara o tempo todo. E no caso das crianças, como que a gente pode notar que realmente elas podem estar com um sintoma de Covid ou não? É algum outro tipo de doença respiratória? Quais são os primeiros sinais? Então, o que eu costumo falar para as mães quando eu passo no consultório, as mães elas conhecem o filho melhor do que qualquer pessoa. Então você sabe se teu filho está com uma crise de rinite alérgica atacada, porque você já conhece os sintomas. Narizinho dele entope, coça, espirra, ele fica meio irritadinho, né? Ou de repente, se ele está com uma otite, uma dor de ouvido. Então vocês já conhecem o filho de vocês. Se os sintomas saírem daquele habitual que vocês conhecem, independente de ser coronavírus ou não, tem que procurar um pronto-socorro. Ah, meu filho está cansado, meu filho está ofegante. Pode ser uma crise de bronquite, pode ser uma bronquiolite, que independente de ser coronavírus ou não, vai necessitar de um atendimento médico. Então, saiu do padrão que vocês já conhecem, ligou para o pediatra, ligou para o otorrino, ligou para o médico. Olha, vai para o pronto-socorro, tenta procurar uma ajuda médica para ver o que está acontecendo. Acho que é mais importante do que pensar se é coronavírus ou não. A Jurema, Estevam Jurema, ela está perguntando, uma pessoa pode ser infectada 2 vezes pelo A, Covid-19? a princípio, não tem nenhum relato científico falando dessa reinfecção do paciente. Ah, tá. Então é algo que realmente não está comprovado. Tem Não. aqui a Liamara, ela está falando, acredita que esse seja a principal dificuldade, né? Diferenciar os sintomas. Pessoal, vocês podem mandar aqui as perguntas, as dúvidas, enfim, para a gente esclarecer durante essa live. A intenção é justamente essa. O uso do álcool gel. Como está essa recomendação para o uso do álcool gel? Orienta um pouquinho sobre isso, porque eu percebo que muitas pessoas têm dúvida ainda, mesmo que se fale muito do álcool 70, algumas pessoas estão usando outros tipos de álcool, né? Aquele mais comum, porque acha que vai desinfetar de qualquer forma. Outros usando até produto de limpeza, né? Acreditando que realmente vai tirar essas bactérias, vírus, fungos e tudo mais. Como que fica a prescrição para esse uso? Tá. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que na cápsula do vírus, é uma cápsula que a gente chama de lipoproteica, ou seja, tem gordura e proteína nessa cápsula do vírus. O que é muito eficaz e que não tem risco nenhum é água e sabão. Então, por exemplo, as crianças na volta à escola ou as pessoas em casa, mais importante até do que o álcool gel é você estar lavando a mão com água e sabão. Tá? Essa é a principal recomendação. Quando a gente for usar o álcool, é muito importante que a gente use o álcool em gel 70%. Ah, por que eu não posso usar o comum ou por que eu não posso usar outro? Porque eles acabam evaporando muito rápido e acaba não tendo um tempo de ação adequado para conseguir destruir essa camada do vírus e inativar o vírus. Então, pensando nas crianças, né, que vão mexer com álcool e de repente pode ter algum outro contato com alguma coisa e ter algum tipo de acidente, é muito mais importante a gente frisar a limpeza das mãos com água e sabão. Agora a Gamaciel 2, ela pergunta sobre as vacinas. Quais as novidades que a gente tem aí sobre as vacinas? Exato, as vacinas elas estão entrando numa fase 4 agora, uma fase final. O que eu costumo falar assim, as vacinas elas estão sendo feitas num tempo recorde. Nunca na história da humanidade conseguiu ter uma vacina em tão curto tempo. Então, com toda certeza, essa primeira versão da vacina que vai sair, ela não vai ser a melhor versão que a gente vai ter disponível, mas já vai ser uma versão. O que a gente precisa ver? De todas essas vacinas que tem, da Oxford, da China, da Rússia, a vacina mais ideal vai ser aquela que dê menos sintomas colaterais, porque isso acontece, né? Por exemplo, o paciente vai lá e toma uma vacina da gripe, ele tem o mal-estar, ele tem calafrio, ele pode ter febre. Então, a vacina do coronavírus também pode dar sintomas colaterais. Não vai causar a doença no paciente, mas pode causar sintomas. E por quanto tempo que essa vacina vai manter o paciente imunizado? Ou seja, a hora que você toma a vacina, você está pegando um pedacinho do vírus inativado, uma proteína do vírus, colocando no organismo da pessoa para a pessoa produzir células de defesas, anticorpos contra aquele vírus. Algumas vacinas causam imunidade permanente. Você toma uma vez na vida e não precisa nunca mais tomar vacina. Outras você tem que tomar, por exemplo, como a vacina da gripe, é um vírus que tem muita mutação. Você tem que os grupos de risco têm que tomar vacina para gripe todo ano.
Então, são essas coisas que a gente vai ter que observar com as vacinas que vão chegar para saber se a vacina vai ser boa, se não vai, qual que é a melhor vacina a ser tomada. Eu vi que tinha uma previsão para o final do ano, para chegar um primeiro lote no Brasil, entre dezembro e janeiro, início de janeiro. Está confirmado, tá? Chegar esse primeiro lote de vacina? Então, existem algumas parcerias de estados e do governo federal, cada um tem a sua parceria, um com a China, o outro com a vacina da Oxford. Então, os prazos acabam variando bastante. Mas eu acho que no meado do final do ano para o começo do ano, a gente deve ter alguma vacina já chegando no Brasil. E aí, provavelmente, o governo deve estipular alguma estratégia de imunização, provavelmente igual a vacina da gripe, começando com grupos de risco, profissionais de saúde, e depois uma segunda fase abrindo para a demais população. Isso, obviamente, no setor público, no SUS, né? Essa vacina deve chegar também no setor privado, onde as pessoas vão poder se vacinar antes também. Bacana. A Sassá Florencio, ela perguntou, o uso de luvas descartáveis é contraindicado? Ela acaba facilitando mais o contágio do vírus? Uma dúvida bacana. Eu já vi muita gente no supermercado com a luva descartável. Eu até pensei já de comprar, mas acabei não fazendo. Não sei se é o correto também. O que acontece? A pessoa, quando ela está com a luva, ela tem uma falsa sensação de segurança. E com isso, ela acaba relaxando os cuidados de higienização, de lavar a mão, porque como ela está com a luva, ela acha que ela está protegida. Então, ela relaxa os outros cuidados. Então, a população geral, que não mexe contato direto com o paciente, com secreção e tudo mais, não tem a necessidade de estar usando luva. O ideal é usar somente a máscara oronasal, que tampe nariz e boca. E em relação à higienização de superfície, de roupas, de calçados, tem algum estudo já falando sobre isso? Que é uma dúvida também. Eu lembro que no começo se falava muito. Chegou em casa, tira a roupa, separa essa roupa, lava ela em separado. Hoje eu já não vejo falar tanto, até porque a gente está vivendo um momento de flexibilização e já não se fala mais tanto sobre isso. É necessário, de fato, separar essa roupa, né, que a gente estava na rua, as superfícies em casa, enfim, do carro, ficar usando álcool gel? Como é que está sobre isso? Por exemplo, quando você faz a compra no supermercado, no começo o pessoal saía limpando, higienizando tudo. E alguns estudos mostram que o vírus não tem essa longa durabilidade nessas superfícies. Para você ser contaminado, teria que alguém tossir, espirrar naquela superfície e você logo em seguida colocar a mão e levar em contato com alguma mucosa. Eu tenho um amigo meu que eu faço lives frequentes com ele, que é o Dr. Bactéria, que todo mundo conhece, e a gente sempre aborda esse tema e não tem muito mais essa necessidade. Teve um momento de hipercuidado em relação eu vou limpar todas as compras, eu vou esterilizar tudo. Obviamente, eu, como profissional da saúde, quando eu chego em casa do hospital, eu tiro toda a minha roupa, entro pela lavanderia, deixo para lavar. Mas as pessoas no dia a dia não precisam ter esse grau excessivo de cuidado. Tá? Eu acho que o mais importante é sempre, chegou em casa da rua, vai no banheiro, lava a mão, faz a higienização, e evitar sempre estar colocando a mão no rosto, no olho, no nariz, ou não cumprimentar as pessoas sem antes ter uma higienização adequada. Como otorrino, como que você enxerga essa flexibilização agora que nós vamos ter de bares e restaurantes? Eu acho que a flexibilização ela tem que ser encarada pelo momento que aquela região está vivendo. Tá? A ideia do isolamento social nunca foi diminuir o número de casos. As pessoas confundem muito isso. Quando a gente fala em isolamento, lockdown, é uma estratégia de saúde pública para que as pessoas não fiquem todas elas doentes no mesmo momento. Por quê? Não vai ter vaga no hospital para todo mundo. Né? As pessoas hoje falam muito de UTI, e UTI é uma coisa que sempre esteve em falta. Nunca teve vaga de UTI sobrando, disponível. Quem trabalha na saúde sabe o quanto é difícil, de repente, você precisar transferir um paciente ou colocar algum doente numa UTI. Óbvio que setores privados funcionam diferentes de setores públicos, mas nunca foi uma coisa que sobrou vaga. Então, se a gente pega uma doença que tem um alto índice de contaminação, que vai contaminar 80%, 90% da população, dessa parte da população, a gente tem um grupo de risco que é um grupo expressivo. Se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, não vai ter cuidado para todo mundo. Então, a partir do momento que as coisas se estabilizam, que você volta a ter leitos de UTI, que o número de casos estão estabilizados, estão em queda, eu acho que é possível começar, sim, a flexibilização. Na minha opinião, as pessoas têm que ter bom senso.
saber o que é relevante para elas ou não. Se está na hora delas saírem, se está na hora de elas irem para um bar, para o shopping, o que é essencial na vida de cada um. Eu acho que o bom senso vai ser muito importante nesse momento. Bom, a grande verdade é que a saúde pública, né, sempre esteve num colapso. A Covid chegou e as pessoas ficam falando que vai estar em colapso, sempre trabalhar em colapso, né? Então, é uma grande verdade. Exatamente. E não é um privilégio só do Brasil, não, tá? A saúde pública é ruim em muitos lugares do mundo, em muitos países desenvolvidos, a saúde pública não funciona. Tá? Então, é uma realidade que a gente vive e teve que se adaptar a ela. Por isso a estratégia desse isolamento mais radical no primeiro momento. Agora, eu acho que no cenário que o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo está vivendo, acho que é possível sim uma flexibilização. Bom, a Gamaciel, ela fala, falem sobre uma segunda onda com as novas flexibilizações, né? Você acredita que isso pode acontecer? A gente vê que alguns países da Europa estão sofrendo uma segunda onda de Covid, né? Ou já sofreram. Aqui no Brasil pode acontecer isso também? Então, quando o pessoal fala muito em segunda onda, a gente tem que pensar, essa segunda onda, ela está acontecendo numa região específica, por exemplo, a cidade de São Paulo está tendo uma segunda onda, ou o Brasil está tendo uma segunda onda? Porque o que acontece? O primeiro momento da doença, os grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, tiveram o grande número de casos. Essas regiões já estão estabilizadas, com uma leve tendência de ou de manter um platô de queda, e os casos no interior e nos outros estados que estão aumentando. Então a gente precisa pensar, poxa, será que essa doença está chegando onde ela não chegou antes? Até por causa da flexibilização, então de repente a pessoa que está no isolamento aqui em São Paulo vai visitar um parente no interior ou vai visitar um parente em outra cidade e acaba podendo estar assintomática e levar esse vírus para lá. Então não acredito que seja uma segunda onda, e sim como se você jogasse uma pedrinha no lago, tem um epicentro e depois aquilo pode estar espalhando para fora. E eu acho que é mais provável que isso aconteça do que uma segunda onda. Agora, doutora Alexandre, vamos colocar aqui os pontos principais para separar essas doenças respiratórias da Covid-19. Teve um espirro, já pode correr para o pronto-socorro achando que é Covid? É um ponto a se preocupar? Não, você teve um espirro, de repente a gente vive em São Paulo, falando aqui para o pessoal aqui de São Paulo, quase todo mundo tem rinite alérgica, tá mudando o tempo. Então você teve um espirro, calma, observa, a gente tem que ver os sintomas. Se de repente, poxa, eu tive um espirro, agora eu tô com febre, eu tô ficando cansado, eu tô com uma respiração mais acelerada, sim, procure o pronto-socorro. Não é para evitar a ida ao pronto-socorro. Mas, eu tive uma dorzinha de garganta, arranhou, começou, ontem eu atendi uma paciente que chegou no pronto-socorro, que ela tava tô com dor de garganta. Começou há 3 horas. Falei, gente, vamos ter um pouquinho de calma, observa, toma uma água, toma um analgésico que você já está acostumado a tomar, observa como esses sintomas vão evoluir, porque uma ida desnecessária ao pronto-socorro, você pode se contaminar lá, inclusive de outras doenças. Agora, o que é muito importante a gente frisar, no começo da pandemia, pacientes que estavam com sintomas de dor no peito, que estavam infartando ou estavam tendo derrames, também tinham muito medo de ir ao pronto-socorro por pegar o Covid e esqueceram que outras doenças também matam. Então, o paciente que está com uma crise de asma, de bronquite, ele tem que ir ao pronto-socorro para ser atendido e bem tratado. Aliás, muita gente acabou abandonando tratamentos, né? Sim. Tratamentos de câncer, de algumas doenças bem mais sérias, com medo de procurar um hospital, um pronto-socorro e ser contaminado pela Covid. Exatamente, e isso acabou trazendo um impacto muito, muito sério. Cirurgias foram canceladas, pacientes perderam tratamento e vão ter finais, infelizmente, trágicos e não vão ser contaminados pelo Covid, mas também podem morrer de outras coisas. Infelizmente, é ruim. Bom, ali a Mara, ela fala que eu ouvi que atualmente os médicos já conhecem mais o vírus e isso ajuda. É verdade? Como é que está Exato. a questão de Conforme conhecer mais? Sim, eu acho que a comunidade médica nunca estudou tanto como a gente estudou agora. Porque era uma coisa desconhecida, então você estava combatendo uma doença sem muita informação. Conforme vão estudando, vão saindo os artigos científicos, vão tendo novos estudos, você começa a entender melhor o funcionamento dessa doença, o funcionamento do vírus, e aí você começa a ter mais armas para combater a doença. Ainda é uma doença nova, tem muita coisa que talvez apareça pela frente, mas a gente já conseguiu descobrir muita coisa e até muitas coisas que não funcionam e que não devem ser feitas. Os animais podem transmitir, afinal de contas, a Covid ou não? Todo mundo hoje em dia tem pet em casa, acaba descendo com cachorrinho, sai na rua. E aí, tem algum risco?
Existem alguns estudos da parte veterinária de animais que são contaminados por outras famílias de coronavírus, tá? Sobre o SARS-CoV-19 especificamente ainda não tem estudos conclusivos. O que eu sempre falo é, por exemplo, você tem um cachorrinho em casa, de repente ele vem, vai te lamber, lambe tua boca, lambe teu nariz, vai lá, tem um outro membro da família, ele lambe também a boca e o nariz, tem gente que tem o hábito de ter uma intimidade maior com o animalzinho, com o pet em casa, então de repente ele pode ser sim um vetor, né, de estar levando esse vírus através de uma mucosa contaminada. Então, acho que os cuidados de higiene valem apenas se estender ao cachorrinho, ao gatinho, enfim, ao animal que você tiver em casa. Obviamente que não é para passar álcool no cachorro, né, para o pessoal não exagerar nos cuidados, mas eu acho que restringir um pouco esse contato mais íntimo é importante. Bom, a Sassá Florencio, ela diz, muitas pessoas estão deixando de tomar as vacinas, esquecem que existem outras doenças que também devem ser prevenidas. E é um fato interessante, né? Ter o cartão de vacinas atualizado. A gente vê que as crianças geralmente estão com o cartão atualizado e os adultos não lembram nem qual foi a última vacina que tomou. E é um momento que precisa ser atualizado isso também, né? Infelizmente, a gente passou por um movimento mundial anti-vacina, e que foi um grande retrocesso pensando em saúde pública. As pessoas com esse movimento, não vou vacinar meu filho, porque vacina faz, vacina isso, vacina aquilo. A gente acabou tendo outras doenças que estavam controladas, tendo surtos e epidemias. Então, o que ela falou é muito importante. Tem que manter a vacinação adequada, o calendário em dia, levar. Se você está na dúvida se seu filho está com o calendário em dia, não procura o pediatra ou procura uma enfermeira do posto de saúde, eles vão avaliar o cartão vacinal, vão fazer as correções que tiverem que ser feitas, mas é muito, muito importante, além de vacina de gripe e tudo mais, tomar todas as outras vacinas de meningite, de sarampo, de catapora, rubéola, que são doenças graves também. A Covid-19, ela pode ser considerada também uma doença sexualmente transmissível? A gente vê aí algumas histórias de casais que estão dormindo em quartos separados, justamente para não ter contato nenhum e não correr o risco de transmissão. Pode ser considerada uma DST? Então, parece que nas fezes, por exemplo, a gente sabe que foram encontrados fragmentos dos vírus e parece que no sêmen também foi encontrado, mas não ao ponto de você contaminar uma outra pessoa. É muito mais fácil durante uma relação íntima, numa troca de carinho, num beijo, ou num afago, você está transmitindo pela mão ou pela mucosa oral do que pelo contato sexual em si. Bom, tá aí. Então a gente precisa esclarecer isso para as pessoas. Deixa eu ver quem mais mandou pergunta. O doutor Rodrigo Santiago está participando com a gente. Janeide Leal, José Araújo, Alíria Pellegrina, Constaneto Cesário, a Miriam Model, Dani Matheus João. Tem muita gente aqui participando. Quero agradecer a todo mundo que está conosco aqui. Então, deixar as dicas, né, para a gente aqui, para todo mundo continuar se cuidando, se prevenindo. Algumas pessoas já foram contaminadas, mas quem não foi, para não correr o risco de ser contaminado, deixa essas dicas para a gente. Atualize-nos. Gente, se a gente puder gravar duas coisas só de tudo que a gente falou, eu acho que é conscientização de lavar bem as mãos, usar máscara e manter um isolamento social, né? Você criar, por exemplo, a gente conversa muito nas outras lives, suas bolhas. Então você tem seu núcleo familiar, tem outro núcleo. Agora, evitar contatos muito próximos, muito íntimos. Se você for num restaurante, os restaurantes hoje já estão bem equipados, colocaram barreiras e tudo mais, mas você, eu acho que elencar prioridades na sua vida, do que realmente naquele momento é importante, faz sentido para você, você entender se as pessoas que estão na sua família fazem parte do grupo de risco ou não, se você faz parte do grupo de risco, para que você consiga levar uma vida dentro de um novo normal e com segurança. Aliás, esse novo normal, eu acredito que vai mudar muito o comportamento do ser humano, né? Das pessoas, já vem mudando e vai ser realmente um novo normal, trazendo mudanças aí que as pessoas vão perceber e já estão percebendo. Doutora Alexandre, obrigada pelas informações. Eu acho que a gente conseguiu esclarecer aqui, você trouxe muita informação bacana que as pessoas não sabiam, não tinham conhecimento. E eu te digo, com a experiência de estar trabalhando na mídia, que eu também fico muito na dúvida. Às vezes eu leio uma notícia ou eu assisto algo em alguma emissora e eu fico, poxa, será que isso é real? Será que é isso mesmo que está sendo noticiado, que está acontecendo? Tem alguns amigos médicos que sempre questionam, faço algumas lives também e também fico com dúvida. Então, acho que é muito bacana passar essa informação para as pessoas. Só esclarecer uma última pergunta que entrou aqui. Se grávida é grupo de risco.
Acho que tem gestante também por aqui acompanhando. Só para esclarecer essa última. A gestação em si não é grupo de risco. Agora, o problema que a gente precisa ver é se essa grávida ela tem alguma doença pré-existente ou se apareceu alguma coisa durante essa gestação. E aí sim ela pode se tornar um grupo de risco. Mas, a princípio, só a gestação não é grupo de risco. A criança, o bebê que está sendo gerado, pode ter algum risco de sequela se caso essa mãe seja contaminada pela Covid? Não, até agora não tem nenhum estudo na literatura mostrando que essa criança vai ter algum déficit neurológico, motor, nada parecido, não. Então, uma criança... A única coisa que tem os cuidados, por exemplo, a gente teve lá no hospital gestantes que estavam contaminadas, os filhos nasceram sem o coronavírus, e aí tem toda a questão de distanciamento, de usar máscara, do aleitamento com a máscara, para a gente evitar que essa criança seja contaminada logo no pós-parto. Tá ótimo. E caso algum dos pais se contaminem, precisa de fato se isolar completamente das crianças em casa? O ideal é que o paciente contaminado ele tenha um distanciamento, sim, dos outros membros da família. O período da doença é um pouco variável, mas em média a gente trabalha com 14 dias. E o ideal, sim, é que tem essa restrição. A última pergunta. Trombofilias é do grupo de risco? Acaba sendo uma doença crônica e entra para o grupo de risco, sim. A amamentação, a mãe pode passar o vírus para o filho? Acho que você já... Pode passar pelo leite em si. Não li nenhum estudo que esteja transmissão pelo leite materno, né? Mas o fato da respiração, de estar muito próximo, pode passar por via respiratória, que é a principal meio de disseminação da doença. Muito bom, doutor Alexandre. Obrigada pelos esclarecimentos. Depois a gente volta a bater um outro papo aqui. Depois eu quero te convidar para o meu programa lá no Band Esporte também para a gente falar sobre isso. Obrigada. Vai ser um prazer. Obrigada, gente. Então a live vai ficar salva aqui no Instagram do Colégio Evolve. Depois vai lá para o canal do YouTube também. Quem quiser acompanhar, quem chegar na metade do canal, aproveita para compartilhar com o máximo de pessoas que você puder para ter esses esclarecimentos aí. Obrigada, doutor Alexandre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Estou à disposição se alguém precisar tirar qualquer dúvida. Isso aí, obrigada. Nada. Tchau, tchau.